Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo para uma reflexão despretensiosa da Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus é sempre rica, é sempre viva e é sempre eficaz, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso destino. Quando você morrer, quando você desencarnar, você vai para onde? Você já escolheu? Já comprou o passaporte? Você é um homem cristão, uma mulher cristã? Ou você é um agnóstico, um ateu, um filósofo? Tem suas ideias próprias, sua concepção própria de Deus? Mas voltando ao assunto, para onde você vai? Você já escolheu para onde você vai? Quando você desencarnar, você vai tomar a direção leste ou a direção oeste? Você tem que pensar nisso. Você vai subir ou vai descer? Você vai esperar um pouquinho mais? Ou você vai logo para onde você pretende? Para um lugar de luzes ou para um lugar de trevas? Para onde você vai? Para onde eu irei? Eu sei para onde vou. Na verdade, é uma brincadeira de mau gosto. Porque nem você nem eu vamos escolher para onde nós vamos. Se nós dissermos que nós sabemos para onde nós vamos, nós estaremos mentindo. A não ser que nós estejamos nos baseando nos ensinamentos de Jesus. Se nós estivermos nos baseando em outros ensinamentos que não sejam os ensinamentos das Escrituras Sagradas, aquele que disser que vai, que volta, que fica, que permanece, que persiste, que vai voltar e vai fazer e vai desfazer, tem toda a liberdade de pensar dessa maneira. Todas as pessoas têm o direito universal de errarem e de, se for o caso, perseverarem no erro. Eu não posso proibir. Existe uma liberdade de expressão também no que se refere ao erro. Se uma pessoa quer ser errada, ela pode ser errada. A verdade é que nem você nem eu vamos para lugar nenhum. Nós seremos conduzidos. Nós seremos conduzidos soberanamente. Mas será que não vai ter um diálogozinho assim? A gente não pode, quem sabe, já entrar com uma petição, fazer um requerimento, mostrando my will? Não, não dá. Pelos ensinamentos de Jesus, nós vamos ser conduzidos para um local definitivo de destino. Então, por isso existe uma só vida e um só desencarne. E nós vamos para um local de destino determinado por nosso Senhor Jesus Cristo, porque é isso que ensina Jesus Cristo nas suas parábolas. Vamos ver aqui Lucas, vamos ver Lucas. Lucas capítulo 16, Lucas 16, a partir do versículo 19. A parábola do rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Muita gente assim hoje também, né? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico, né? É uma parábola em que Jesus dá um nome próprio a esse pobre, Lázaro. Interessante. E no 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, como acontece ainda hoje, né? E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. É interessante. A gente ouve falar uma coisa, porém Jesus ensina outra. Olha aqui o que Jesus diz. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
No inferno, lugar definitivo. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Isso é uma parábola, viu? Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É Jesus quem está dizendo isso. A temperatura dessa chama eu deixo com você. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, tu em tormentos. Quer dizer, Lázaro em consolo e tu em tormentos. Parábola de Jesus. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Portanto, não é axiologia. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Uma vez no lugar de destino, ninguém pode mudar de um lugar para outro. Isso acaba com o conceito de purgatório, é uma das passagens que acaba com o conceito de purgatório, de pecados veniais expiados e diminuídos pelas orações dos parentes e amigos, coisa que não existe, por favor. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Os profetas e Moisés, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito bem. E Jesus aqui está prestigiando Moisés e os profetas, e que muita gente chama os profetas, parece mentira, de maltrapilhos mal assessorados. É muita falta de respeito para com a palavra de Deus. Então, nessa parábola aqui, do mendigo, do rico e do mendigo, Jesus, que não prega mentira, Jesus que conhece como ninguém o mundo espiritual e suas verdades, está dizendo que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então aqui a condução. O Lázaro, o mendigo, ele não foi por livre e espontânea vontade, e ele não foi andando, nem foi flutuando entre os constituintes fluídicos e plasmáticos, não. Ele foi conduzido pelos anjos, né? Então, quando nós desencarnamos, nós somos conduzidos pelos anjos. E quando nós estamos em um local de destino, porque não é descrita aqui nenhuma estação intermediária, não é? Nenhuma baldeação espiritual, como seria o famoso purgatório, não existe baldeação, né? A pessoa é levada para o local de destino, para um local de consolo e outro para o local de sofrimento. Mas mesmo o indivíduo bom, como é o mendigo, como é Lázaro, ele é conduzido. Ele não vai em direção de uma luz, não. Com todo respeito às experiências de quase morte, que pode ser um prenúncio disso aqui tudo, né? Mas a condução do Espírito é soberanamente pela vontade de Jesus. Vamos examinar um outro texto? E uma vez estando lá, no local de destino,
de lá não pode mudar de lugar e de lá não pode descer. Entendeu? Então, o rico quis que fosse permitido avisar aos seus irmãos, mas Jesus afirma aqui que é um lugar intransponível. Então, os desencarnados vão para o seu lugar de destino e não ficam nessa chamada turnê de sobe e desce, de vai e volta, fica porque quer, porque acha, porque escolhe missão. Isso não existe. Vamos ver outra passagem aqui também do nosso Senhor Jesus. A explicação da parábola do joio, Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então existe sim o Filho de Deus e os filhos do maligno. Tá? As pessoas dizem que não existe Satanás, que não existe demônio, que isso é concepção cristã, isso é concepção evangélica. Estão chamando Jesus de mentiroso. Estão chamando Jesus de mentiroso. Disfarçadamente, às vezes escancaradamente, mas fazem isso. Chamam Jesus de mentiroso e ainda tem muitos adeptos. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Os ceifeiros são os anjos. O homem não pode determinar o seu local de destino, nem o seu próprio juízo, nem o que lhe apraz ou o que lhe convém. É o que Jesus afirma aqui. E continuando: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Mandará o Filho do Homem, Jesus Cristo mandará os anjos, que são os seus ceifeiros, os seus mensageiros, já com a carta de sentença de cada um, já com a ordem aí do juiz, né? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, assim haverá choro e ranger de dentes. Aí muita gente diz que não existe juízo, que não existe choro e não existe ranger de dentes, e que a justiça do Deus sempiterno vai ser mudada no último minuto do segundo tempo. E para terminar, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus Cristo então afirma isso. Então, nós começamos o vídeo perguntando a você para onde você vai ou para onde você pretende ir. Nós vamos para onde está predeterminado por nosso Senhor Jesus Cristo. Seja cristão ou não seja cristão. Já quando nós estamos perto do desencarne, já existe uma ordem expressa de Jesus para os seus anjos, que são os seus ceifeiros. Isso é Bíblia, isso é cristianismo, isso é parábola de Jesus. Não é uma criação evangélica, não é uma criação minha, não é parábola minha. Jesus diz que já estão determinados os locais de destino, e os anjos conduzirão os salvos para o lugar de salvação e consolo, os não salvos para um local de condenação. Então eu pergunto: você pretende ir para onde? De que maneira?
Quando é que você vai decidir para onde você vai? Não é melhor que nosso Senhor Jesus Cristo decida isso? Se Ele nas Escrituras Sagradas quer ser autor e consumador da tua salvação e da minha salvação, se Jesus é oferta de Deus para todos nós pecadores, por que você não deixa que Jesus determine o teu destino? Ou você acha que Ele vai jogar você, se você for fiel a Ele? Se você crer na obra salvadora dele, você acha que Ele vai ser cruel com você? Muitas pessoas são cruéis consigo próprias, negando a obra salvadora de Jesus. Falando em méritos, falando em obras, em amor, em caridade, exaustivamente, brigando, discutindo, fazendo apologia, mas não falam na soberania e na obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos conduzidos soberanamente, não por nossa opção, nem por nosso livre-arbítrio, a um local de destino, que poderá ser de consolo ou poderá ser de arrependimento e sofrimento. Depende de quem vai ser o condutor da nossa vida. Você quer que os homens determinem o teu destino espiritual? Que os mestres, que os magos determinem isso? Que os racionais determinem isso? Ou você quer que nosso Senhor Jesus Cristo determine a tua vida em abundância e a tua vida eterna? É pegar ou largar. Como Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça. Então, meu amigo, meu irmão, ninguém vai para onde quer porque pretende, ou porque acha, ou porque gosta, ou porque tem um livre-arbítrio pós-mortem, porque isso não existe nas Escrituras Sagradas. Eu estou falando de Escrituras Sagradas. Eu estou falando de prova documental e de ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, enquanto vivos, temos a opção de aceitarmos ou rejeitarmos a obra salvadora de Deus manifesta em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé. Mas sabe que Jesus pode ser autor e consumador da condenação de muita gente? Se você ler essas parábolas aqui, você vai ver que Jesus é juiz também. Mas as pessoas querem deturpar a personalidade de Jesus, fazendo um Jesus, digamos, conivente, permissivo, tolerante com toda heresia, com todo pecado, e as pessoas pegam o evangelho, fazem as interpretações que bem entendem, fazem das obras o que bem entendem, fazem da salvação em Cristo o que bem entendem, e depois, no último momento, pensam que vão escolher para onde vão. Então, essa mensagem de hoje é para que nós deixemos na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você, durante o ano de 2015, tome essa decisão, se você ainda não é cristão. Peça que Jesus interfira na tua vida soberanamente. Que Ele seja o Senhor da tua vida. Que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê liberdade, que Ele te conceda perdão dos pecados e reconcilie você com Deus Pai, porque só Ele tem esse poder. Somente Jesus Cristo, como Senhor e soberano, pode nos convencer da nossa condição pecaminosa, só Ele pode anular os nossos pecados, só Ele é autor da nossa remissão, só Ele é autor da nossa reconciliação com Deus, só Ele é autor da nossa vida eterna e só Ele pode determinar o nosso destino espiritual. Isso é cristianismo, ou você aceita ou você nega. As consequências eu deixo com cada um, segundo o seu entendimento. Que Deus abençoe você, que essa mensagem seja decisiva na tua vida
nesse ano de 2015. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.